Bom dia, igreja. Bonjour Église. Ixi. Vamos de novo. Bom dia, igreja. Bonjour Église. Ah, glória a Deus. Gloire à Pensei Dieu. que já tinha acontecido o arrebatamento. J'ai cru qu'il y a eu déjà le ravissement. E aí eu e você Ah, non. estávamos fritos. Et nous deux, on était cuits. Deus é bom, né? Dieu est bon, hein? Amém? Amen. Você que tem uma Bíblia, abra no Evangelho de Jesus, Toi qui as une Bible, ouvre dans l'évangile de Jésus, que segundo escreveu Lucas. selon Luc. Vamos ler a partir do verso 11, amém? On va lire à partir du verset 11. Lucas 15, verso 11. Luc 15, chapitre 8. 11. Pardon, 11. Sei que a maioria de vocês conhece essa parábola. Je sais que la plupart de vous, vous connaissez cette parabole. Talvez é a mais conhecida da Bíblia. Et peut-être c'est celle qui est la plus connue dans la Bible. E talvez é a mais rica em detalhes. Et peut-être c'est celle qui est la plus riche en détails. Diz assim: Qui dit: continuou certo homem. Aí Jesus continua, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores o meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amen. Vamos orar? Nous allons prier. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, nós estamos aqui, Senhor, nous sommes ici, Seigneur, na Tua presença, en ta Senhor. présence, Seigneur. E não há lugar melhor para estar do que em Ti, Et il n'y Senhor. a pas d'endroit meilleur qu'être en toi. Senhor, nós declaramos que estamos famintos por mais de Ti. Seigneur, nous déclarons que nous avons faim de toi. Nós queremos mais a Tua glória, Senhor. Et nous voulons plus de ta gloire, Seigneur. Nós queremos revelações, Senhor, que vêm de Ti. Nous voulons des révélations qui viennent de toi. Por isso te pedimos, se revele a nós, Et Senhor. c'est pour cela que nous te demandons, révèle-toi à Revela o nous. Pai. Révèle le Père. Pai, revela o Filho. Père, révèle le Fils. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Espírito Santo, Esprit Saint, nós te nous pedimos. te demandons, Codifica a Tua palavra codifie ta parole em nossos corações. dans notre cœur. Abra o nosso entendimento nessa hora. Ouvre notre entendement en ce moment. Quebra toda fortaleza na nossa mente. Casse toute forteresse dans nos pensées. Toda resistência, Toute résistance. toda barreira. Toute barrière. Nós declaramos que caia por terra em nome de Nous Jesus. déclarons tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Todo orgulho, toda soberba, Tout orgueil, toute souveraineté, tira do nosso coração, enlève de Senhor. notre cœur, Seigneur. Espírito de Deus, Esprit de Dieu, sonda os nossos corações. sonde nos cœurs. Sonda aquilo que só o Senhor pode ver. Sonde ce que seulement toi tu peux voir. Sonda aquilo que realmente nós somos. Sonde réellement qui nous sommes. Não quando estamos na frente de alguém, Pas comme nous sommes devant quelqu'un, mas quem nós somos. mais qui nous sommes. Vem com a tua verdade, Viens avec ta pois a vérité, tua verdade é que liberta. car c'est ta vérité qui délivre. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Pai, Père, nós oramos nous prions que todo encantamento caia por terra. que tout enchantement tombe Toda à obra terre. de magia, nós declaramos falência nesse lugar. Toute œuvre de magie, nous déclarons la faillite au nom de Jésus. Nós declaramos que só o Espírito de Deus tem liberdade nesse Nous lugar. déclarons que seulement l'Esprit de Dieu est libre dans cet E endroit. tudo que se levanta contra a tua palavra, Et tout ce qui se lève contre ta parole, contra a tua verdade, contre ta vérité, nós declaramos falência agora em nome de Jesus. nous déclarons la faillite maintenant au nom de Em Jésus. nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Pai, nós repreendemos toda distração nessa hora. Père, nous reprimandons toute distraction Toda maintenant. dor, Toute douleur. todo incômodo, Toute malfonction. cesse agora em nome de Jesus. Arrête maintenant au nom de Jésus. Toda inquietação na nossa alma, Tout ce qui enquête notre nós âme. declaramos que seja silenciada agora. Que cela puisse se taire maintenant. Leva cativa a nossa mente somente a Ti, Senhor. Amène nos pensées captives à toi, Ao que o Seigneur. Senhor quer falar. À ce que toi seulement veux dire. Em nome de Jesus, Au Pai. nom de Jésus, Père. Em nome de Jesus, Au Senhor. nom de Jésus, Seigneur. Nós te damos toda a glória, Nous te Jesus. rendons toute gloire, Jésus. Nós te damos todo o louvor, Nous te Pai. rendons toute louange. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Et nous nous rendons à toi, Esprit Saint. Porque tudo vem de Ti. Car tout vient de toi. Tudo é por meio de Ti. Tout c'est grâce à toi. Tanto o querer como o efetuar vem do Senhor. Comme le vouloir et le effectuer vient du Pai, eu e a Seigneur. Kelly não somos nada sem Ti. Père, Kellen et moi, nous sommes rien sans Nós nos toi. apresentamos diante de Ti, Nous nous Senhor. présentons devant toi, Seigneur. Que somente a Tua vontade seja Et feita. que seulement ta volonté soit Usa as faite. nossas vidas. Utilise nos vies. Nós somos falhos, Senhor. Nous commettons des failles, Seigneur. Nós, Senhor Jesus, de nós mesmos não temos uma palavra de vida. Nous, Seigneur, de nous-mêmes, nous n'avons aucune parole de vie. Mas que o Teu Espírito possa agir Mais que ton Saint-Esprit puisse agir através de nós, Senhor. à travers nous, Usa Seigneur. os nossos lábios. Utilise nos lèvres. Nós te damos toda a liberdade, Nous te Jesus. donnons toute la liberté, Toda a Jésus. liberdade, Senhor. Toute la liberté, Seigneur. Todo o controle, Jesus. Tout le contrôle, Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Esqueci meu óculos hoje. J'ai oublié mes lunettes aujourd'hui. Não consigo nem ver quem tá aí no fundo. J'arrive même pas à voir qui est en fond. Então jamais pense que alguém aqui está mandando uma indireta. Donc ne pensez pas que quelqu'un ici donne une indirecte. Porque primeiro a palavra de Deus, a primeira a falar é Pa- com quem está pregando. Parce que la parole de Dieu, elle parle en premier avec la personne qui prêche. Amém? Amen. É assim que é. Et c'est comme ça que ça se passe. E o Espírito Santo jamais manda indireta. Et le Saint-Esprit ne donne jamais d'indirect. Ele manda direta Et mesmo. il fait vraiment la Ele directe. vai ao ponto. Il va dans le point. Amém? Amen.
Glória a Deus. Gloire à Dieu. Como nós lemos aqui essa parábola, Comme nous avons lu cette parabole, ela é muito conhecida. elle est très connue. Conhecida por um nome que costumam dar de filho pródigo. Elle est connue pour le nom qui est donné du fils perdu. Mas Deus sempre Prodigue, pardon. Mas Deus sempre se revela a nós Mais Dieu, il se révèle toujours à nous, de uma maneira diferente a cada dia. d'une manière différente chaque jour. E sempre tem algo novo a falar conosco. Et il a toujours quelque chose de nouveau à nous parler. Amém? Amen. Nós lemos aqui nesse texto Nous avons lu dans ce texte que há dois tipos de pessoas. qu'il y a deux types de personnes. E ao longo... Aliás, na verdade há três. En fait, il y en a trois. Há três tipos de filhos. Il y a trois types de fils. Aqui nós vamos começar a falar de dois. Ici, on va parler de Duas situações diferentes. deux situations différentes. E o Espírito possa falar com cada um de nós. Et que l'Esprit parle à chacun de nous. Identificando talvez qual filho eu pareço mais. En identifiant quel fils je me ressemble le plus, Qual filho eu tenho sido. quel fils je le suis. Amém? Amen. Vamos começar pelo versículo 12. Alors, on va commencer par le verset 12, Onde o filho mais novo, où le fils le plus jeune, ele pede para que o pai dê a sua herança, a sua parte na herança. où il demande à son père pour qu'il lui donne la part de l'héritage. Já é estranho porque normalmente a herança Et c'est étrange parce que normalement l'héritage, não se pede pro pai. on ne la demande pas au père. É quando o pai morre, En fait, c'est quand le père il meurt, fica a herança para os filhos. l'héritage reste aux enfants. Mas esse filho, Mais ce fils-là, ele pouco se importa com isso. il s'en fiche de ça. Ele está preocupado com o seu eu. Il est préoccupé avec lui-même. Ele quer as bênçãos do pai. Et il veut les bénédictions du père. Então ele não quer o pai. Donc en fait, il veut pas le père, Ele deixa claro que ele quer as bênçãos do pai. mais il veut les bénédictions du père. Ele quer aquilo que o pai tem a oferecer para ele, Il veut ce que le père a à lui offrir, mas sem viver com o pai. mais sans vivre avec le père. E traçando isso para as nossas vidas, Et si on apporte cela dans nos vies, muitas vezes beaucoup de fois, somos levados nous sommes amenés a ser como esse filho, à être comme ce fils, a querer à vouloir as bênçãos, les bénédictions, mas não o pai. mais pas le père. Querer o pai é querer relacionamento, Vouloir le père, c'est vouloir une relation. mas muitos não querem ter esse relacionamento, Mais beaucoup ne veulent pas avoir cette relation. mas querem ter a paz, Mais ils veulent avoir la paix. querem ter uma cura, Elles veulent avoir la guérison querem ter uma solução para o casamento, ou avoir une solution pour le mariage, para um problema com seu filho, pour un problème à cause de ton fils. mas não quer o pai. Mais il veut pas le père. Quer ser bem-sucedido profissionalmente, Il veut être bien réputé financièrement, mas não quer o pai. mais ne veut pas le père. E ele resolve pedir essa herança Et donc il demande cet héritage e viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. et il veut vivre la vie de la façon qu'il pense qu'il doit vivre. E ao passo que ele toma essa decisão, Et le pas qu'il prend cette décision-là, ele começa a viver uma vida de libertinagem. il commence à vivre une vie de libertinage. Oui. E ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, Et il commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, quando ele estava na presença do pai. quand il était devant la présence du Père. E aqui fala no verso 13 Et dans le verset 13, il est dit que ele partiu para uma terra distante qu'il est parti pour une terre éloignée. e lá nessa terra Et sur cette terre, ele gastou todos os seus bens il a gaspillé sa fortune, que seu pai tinha lhe concedido. donc que son père lui avait donnée. E aqui nós aprendemos uma lição, Et donc là, on apprend une leçon, que quando nós queremos viver do nosso jeito, que quand nous voulons vivre de notre manière,
nós vamos perder as bênçãos do Pai. nous allons perdre les bénédictions du Père. Quando você está no Pai, Quand tu es dans le Père, você tem paz mesmo diante da circunstância. tu as de la paix même devant toutes les circonstances. Então, mesmo que você perca um emprego, Donc même si tu perds un emploi, você tem paz. tu as de la paix. Mesmo que talvez sua vida sentimental não vá como você gostaria, Même que peut-être ta vie sentimentale, elle ne va pas comme tu la veux, mas você tem paz. bah tu as de la paix. Mas quando você se afasta do Pai, Mais quand tu t'éloignes du Père, você começa a perder as bênçãos do seu Pai. tu commences à perdre les bénédictions de ton Père. Amém? Amen. Faz sentido? Ça fait du sens? Então, no Pai, você é um lugar onde você tem refúgio, você tem descanso. Donc dans le Père, c'est un endroit où tu as un refuge, où tu te reposes. E longe do Pai, Et loin du Père, é como se não houvesse mais esse refúgio. c'est comme si tu n'avais plus ce refuge-là. Porque, independente de nós estarmos no Pai ou não, Parce que indépendamment si nous sommes ou pas dans le Père, nesse mundo nós teremos aflições. dans ce monde, nous aurons des mauvaises choses. Amém? Amen. E quando você entrega sua vida ao Senhor, Et quand tu rends ta vie au Seigneur, parece que mais aflição ainda você tem. on dirait que tu es plus encore affligé. Por quê? Pourquoi? Porque agora você conhece a verdade. Parce que en fait, maintenant, tu connais la vérité, Você conhece o caminho. tu connais le chemin, E aí você começa a entender et là, tu commences à comprendre que muitas coisas que beaucoup de choses, querem te cegar, elles veulent t'aveugler. querem te tirar desse caminho. Elles veulent t'enlever de ce chemin. Por isso há uma luta. C'est pour cela qu'il y a une lutte. Por isso que em Gálatas Paulo fala dessa luta, C'est pour cela qu'en Galates, Paul, il parle de cette lutte. que é uma guerra entre a carne e o espírito. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Há uma guerra no meu e no seu interior. Il y a une guerre dans mon intérieur et dans ton intérieur. E talvez você fale assim, mas eu não gosto de guerra. Et peut-être tu dis, ah mais j'aime pas les guerres. Mas não tem jeito. Mais en fait, il n'y a pas moyen. Há uma guerra no nosso exterior. Il y a une guerre à l'extérieur de nous. E essa guerra, Et cette guerre, ela só pode ser vencida no Pai, elle peut être seulement vaincue dans le Père, através do Espírito. à travers l'Esprit. Amém? Amen. E quando nós vemos lá no versículo 13, Et quand nous voyons au verset 13, no verso 14, pardon, le verset 14, ele diz assim que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à trouver dans les besoins. E aí quando nós falamos de necessidade, Et là, quand on parle de besoin, nós sempre pensamos no dinheiro. on pense toujours l'argent. A nossa mente já é voltada a pensar em algo material. Notre pensée, elle est déjà directionnée à penser à des choses matérielles. Mas o homem tem uma necessidade muito maior, Mais l'homme, il a une nécessité encore plus grande de ser amado. d'être aimé. Vou repetir, o homem tem a necessidade Je répète, l'homme, il a la nécessité de ser amado. d'être aimé. Talvez você possa estar falando, não, eu não tenho. Et peut-être tu dis, ah non, moi, j'ai pas. É que você não consegue perceber C'est qu'en fait, tu n'arrives pas à voir que essa necessidade de ser amado que cette nécessité d'être é aimé, preenchido com outras coisas. elle est remplie par d'autres choses. Com sexo, Par exemple, le sexe, talvez com amizades, les amitiés talvez de alguma outra maneira. ou d'autres manières. Talvez você procura tanto, por exemplo, um casamento. Peut-être que tu cherches tellement un mariage. Tudo isso é uma necessidade do homem de ser amado. Et tout ça, c'est une nécessité de l'homme pour être aimé. Então nós lemos aqui que ele começou a passar necessidade. Donc on voit ici qu'il se trouvait dans le besoin. Claro que aqui está falando a respeito dos bens que ele gastou e perdeu. Bien sûr, ici, ça parle des biens qu'il a gaspillés et il a perdus. Mas também havia essa necessidade Mais il y avait également cette nécessité-là, que só o Pai pode suprir. que seulement le Père peut subvenir. Há uma necessidade no coração do homem Il y a une nécessité dans le cœur de l'homme que só Deus pode suprir. que seulement Dieu peut subvenir. Amém? Amen. E no verso 15 Et dans le verset 15, diz assim que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya ses champs garder les porcs. E isso para um judeu Et ça, pour un juif, é uma humilhação extrema c'est une humiliation extrême por causa dessa questão dos porcos. à cause de questions de garder les porcs. E ele continua ainda no verso 16 que ele desejava comer a comida dos porcos. Et on voit dans le verset 16, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que les porcs mangeaient. Então, ele chegou num nível de humilhação, Donc il est arrivé à un niveau d'humiliation, num nível de desonra tão grande, dans un niveau de déshonneur tellement grand que ele quis ser como um porco. qu'il a voulu être comme un porc, Porque ele quis comer aquela comida. parce qu'il a voulu manger cette nourriture. E conosco Et avec nous, não é diferente. ce n'est pas différent. Não é diferente. Ce n'est pas différent. Quando nós nos afastamos do Pai, Quand on s'éloigne du Père, quando nós deixamos que seguir a nossa própria vontade, quand nous laissons de être, nossa própria vontade, quand nous laissons de suivre notre propre volonté, merci. quando achamos que sabemos o que é melhor para nós, Quand nous pensons que nous savons ce qui est meilleur pour nous, deixamos de consultar a Deus, nous laissons d'aller vers Dieu. quando vamos ver, Et là, quand on va voir, nós já estamos desejando a comida do porco. on veut déjà se nourrir de la nourriture des porcs. Nós já estamos desejando os pecados mais terríveis. On veut déjà les péchés les plus extrêmes, terribles. Vamos falar um pouquinho do outro filho? Maintenant, on va parler de l'autre fils. O outro filho, L'autre fils, nós lemos aqui on a lu ici, que ele estava no campo. donc il était au champ. Ou seja, ele estava ali possivelmente trabalhando. Donc, à savoir, il était possiblement en train de travailler. E trabalhando para o seu pai. Et donc, il travaillait pour son père. E traçando um paralelo é como muitos de nós, Et si on fait un parallèle, c'est comme beaucoup d'entre nous que estamos trabalhando para o nosso pai. qui travaillons pour notre père, Só que mais nós vemos aqui uma outra situação. on voit ici une autre situation. Porque aqui nós vemos filhos, Parce que ici, nous voyons des enfants. um filho que resolveu viver a vida do seu jeito. Un enfant qui a voulu vivre sa vie de sa manière. Ele sabe que tem um pai, que tem um Deus, Il sait qu'il a un père, qu'il a un Dieu, mas ele resolve viver do seu jeito. mais il veut vivre de sa façon. Então ele não precisa da igreja, não precisa de ninguém. Donc il n'a pas besoin d'église ou quiconque. Quando bem entender, ele aparece ou não. Quand il veut, il se montre ou pas. Mas agora nós estamos falando do filho mais velho. Mais maintenant, on parle du fils plus vieux. O filho mais velho, ele não saiu da casa do pai. L'aîné n'est pas sorti de la maison du père. E ele estava trabalhando para o pai. Et il travaillait pour le père. Aparentemente, tudo está indo muito bem. Apparemment, tout va bien. Aparentemente. Apparemment. Mas nós lendo aqui o texto, Mais en lisant le texte, nós vemos que algo de errado já existe. on voit qu'il y a quelque chose de faux qui existe déjà. Quando ele chamou ali um dos criados, Quand, pode falar. quand il a appelé un des serviteurs E ele perguntou o que estava ocorrendo ali. et qu'il a demandé mais qu'est-ce qui se passe là? Então nós já vemos que já há uma falta de sintonia Donc on voit déjà qu'il y a un manque de synchronité com o seu pai, avec son père, que aparentemente não existia. qui apparemment n'existait pas. E o criado informa ele o que está acontecendo. Et le serviteur va lui dire qu'est-ce qui se passe. Que o seu irmão agora voltou. Que son frère est revenu. E nós vemos que no 28, uma palavra forte, que ele se indignou. Et on voit dans le verset 28 qu'il s'est indigné. Ele se indignou com aquilo que estava ocorrendo. Il s'est indigné avec ce qui se passait. Ele achou que não era certo. Il a pensé que c'était pas Que não correct. era isso que o irmão dele merecia. Que c'était pas ça ce que son frère méritait. E muitos de nós Et beaucoup d'entre nous, estamos usando o nosso senso de justiça. on utilise notre sens de justice. O nosso senso de justiça Notre sens de justice, é terrível. il est terrible.
Porque nós queremos dizer o que cada um merece. Parce que nous voulons dire ce que chacun mérite. Queremos condenar as On pessoas veut condamner les personnes ao invés de ajudar as pessoas. au lieu d'aider les personnes. E lá em Lucas 18, Et en Luc 18, no verso 10, au verset 10, diz assim: que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa palavra aqui, donc cette parole ici, ela nos faz refletir, elle nous fait réfléchir. ou precisa nos fazer refletir. Ou au moins, elle doit nous faire réfléchir. Porque a gente talvez não compreende o que é o pecado. Parce que peut-être on ne comprend pas ce que c'est le péché. Não precisa responder, mas se eu perguntasse para você o que é pecado, T'as pas besoin de répondre, mais si je te demande qu'est-ce que c'est le péché, o que você responderia o que é o pecado? qu'est-ce que tu vas répondre? Nós somos muitas das vezes condicionados pela religião Nous sommes beaucoup de fois directionnés par la religion a achar que o pecado é apenas infringir regras. en croyant que le péché c'est que enfreindre des règles. Então a gente acha que não pecar Donc on pense que ne pas pécher, é só cumprir as regras. donc c'est accomplir les règles. Então eu cumpro tudo, Donc j'accomplis tout então eu não peco. et donc je ne pêche pas. Só que Mais tem uma passagem que Jesus resume os mandamentos. il y a une parole où Jésus il résume les commandements. Ele fala que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, Il dit qu'on doit aimer notre Dieu au-dessus de tout, né? De todo o nosso coração, nosso entendimento, nossa de força. tout notre cœur, notre force, notre entendement. Então nós vemos que o pecado, Donc on voit que le péché, ele está relacionado ao coração. il a une relation avec le cœur. O pecado está totalmente relacionado ao coração. Le péché est en relation avec le cœur. O pecado, por exemplo, de não amar a Deus acima de todas as coisas, e isso é pecado. Par exemple, le péché de ne pas aimer Dieu au-dessus de toute chose, ça c'est un péché. Então, quebrar regras, Donc casser des règles, não estou dizendo que não é pecado, é pecado. je dis pas que c'est pas un péché, c'est un péché. Mas não é só isso. Mais c'est pas que ça. É por isso que o Senhor, em várias passagens na Bíblia, fala sobre o coração. C'est pour ça que le Seigneur, dans plusieurs passages de la Bible, parle du cœur. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Où est ton cœur, là sera ton trésor. Então, quem conhece o seu coração e o meu coração? Donc qui connaît ton cœur et mon cœur? É sua esposa, é seu esposo? Ton époux, ton épouse? Quantas vezes você representa que está bem Combien de fois tu dis que tu vas bien e você não está bem? et en réalité tu ne vas pas bien? Quantas vezes você vem até aqui, se mostra estar bem e não está bem? Combien de fois tu viens ici, tu te montres que tu es bien mais en fait t'es pas du tout bien? Ou sou só eu que já fiz Ou isso? c'est que moi qui a déjà fait ça? Tem aparência que está bem, Apparemment, l'apparence, on est bien. mas no seu coração Mais dans son cœur, não está bem. on va pas bien. Nós vemos que nesse texto que ambos estão em pecado, Donc on voit que dans ce texte, les deux sont en péché. porque ambos amavam mais as coisas do que o pai. Parce que les deux aimaient plus les choses que le père.
Há os que vivem como se o pai não existisse. Il y a des gens qui vivent comme si le Père n'existait pas. E há os que fazem tudo pro pai. Et il y a d'autres qui font tout pour le Père. Mas é porque eles querem aquilo que o pai pode proporcionar. Mais parce qu'ils veulent ce que le Père peut lui donner. Aquilo que o pai pode lhes dar. Ce que le Père peut lui donner. Amém? Amen. A religião La religion, vai me ensinar a obedecer o pai elle va m'enseigner à obéir le Père por medo par la peur. ou Ou para receber algo. pour recevoir Por quelque chose. exemplo, elogio. Par exemple, un compliment. Isso é religiosidade. Ça, c'est de la religiosité. Uma pergunta que nós devemos fazer: Une question qu'on doit se poser. por que nós oramos? Pourquoi prions-nous? Orar é bom? Prier, c'est bon? Sim. Oui. É necessário? C'est nécessaire? Sim. Oui. Sempre. Toujours. Sempre. Toujours. Só que, Mais, para que oramos? pourquoi on prie? Para que jejuamos? Pourquoi on jeûne? Oramos para falar com nosso pai, On prie pour parler avec notre Père, para conversar com ele, pour parler avec lui, para querer ouvir dele, pour vouloir entendre de lui. ou só oramos para pedir? Ou on prie seulement pour demander. Não é interesse também? Ça, c'est pas que avoir Interesse. vouloir un intérêt. Talvez para ter as coisas Peut-être pour vouloir les choses que ele pode nos dar, qui peut nous que donner, ele pode nos proporcionar. qui peut nous proportionner. Se nós amamos o Pai, Si nous aimons le Père, só porque nós queremos ir para o céu, parce que seulement nous voulons aller au ciel, ou não queremos ir para o inferno, ou parce que nous voulons pas aller à l'enfer, quem que nós amamos em primeiro lugar? alors qui on aime en première place? Não é o nosso eu? C'est pas le moi? É o nosso eu. Oui, c'est notre moi. Quantas vezes nós oramos e jejuamos Combien de fois on prie, on jeûne para conhecer a Deus, pour connaître Dieu, para conhecer o nosso Pai? pour connaître notre Père? Quantas vezes nós oramos e jejuamos para pedir? Et combien de fois on jeûne et on prie pour demander? E não estou falando que nós não devemos pedir, amém? Et je dis pas qu'on doit pas demander. Nós podemos pedir. Oui, on peut demander. Temos que saber pedir. On doit savoir demander. Mas se a nossa vida Mais si notre vie, é resumida a isso, elle se résume qu'à ça, nós estamos como esse filho. on est comme ce fils. Eu queria que você respondesse senão para você mesmo. J'aimerais que tu répondes pour toi-même. Você é salvo? Tu es sauvé? E se eu começasse a falar a cada um, se eu soubesse cada um dos seus pecados, Et si j'énonce chacun de tes péchés, e te falasse tudo o que você fez ontem, semana passada e a outra, et je te dis qu'est-ce que tu as fait la semaine passée, hier, aquilo que você fez de novo, mais uma vez, ce que tu as fait encore une fois, aí eu perguntasse, você é salvo? et là je te demande, est-ce que tu es sauvé? Se a sua resposta mudou, Si ta réponse a changé, você não conheceu Cristo. tu n'as pas connu Christ. Você precisa conhecer a Ele. En fait, tu as besoin de le connaître. Você precisa entender o que é a salvação. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que c'est le salut. Se a sua resposta mudou, Et si ta réponse a changé, você precisa entender quem Ele é. tu as besoin de comprendre qui il est. Porque senão nós vamos estar adicionando coisas ao Evangelho, Sinon, on va additionner des choses à l'évangile onde Jesus não é mais suficiente, où Jésus n'est plus suffisant. é Jesus e as minhas obras, C'est Jésus et mes é œuvres. Jesus e algo a Et mais, c'est Jésus plus quelque chose. e por isso que nós vamos mudar de resposta. Et c'est pour ça qu'on change de réponse. Então, essa pergunta, se sou salvo, Donc cette question, est-ce que je suis sauvé? ela vai mudar conforme a circunstância que eu estou vivendo. Elle va changer conforme les circonstances que je vis.
Então Deus está lá riscando Donc Dieu, il est là. Il est en train de mettre en trait e colocando o seu nome. et il met ton nom. Põe lá Samuel, Mais là, Samuel, tira o Samuel. j'enlève Samuel. Põe o Samuel, Je remets Samuel, tira o Samuel. j'enlève Samuel. Porque nós estamos adicionando coisas ao evangelho. Parce qu'on additionne des choses à l'évangile. Nós estamos achando que somos salvos não só por Jesus. On est en train de penser qu'on est sauvé pas que seulement par Jésus. Lá em Gálatas 1, no verso 6, En Galates 1, verset 6, pensei que tinham fugido com Gálatas da minha Bíblia. j'ai pensé que Galates est parti de ma Bible. Gálatas 1, verso 6. Galates 1, verset 6. Olha o que Paulo vai dizer. Regardez ce que Paul va dire. Se nós repararmos todas as cartas paulinas, Si on voit toutes les cartes de Paul, Paulo começa de um jeito, Paul, il commence d'une façon brando, calmo, calme. elogiando, Il donne des compliments. falando das qualidades daquela igreja, daquele povo. Il dit les compliments en parlant des qualités de l'église, du peuple. E depois ele Et après, começa a dar as broncas, né? il commence à gronder là. As direções, Il donne les directions. né? E termina sempre ali fortalecendo os irmãos. Et il termine toujours en fortifiant les frères et sœurs. Mas nessa carta de Gálatas, Mais en cette carte-là de Galates, ele já começa descendo o chicote. il commence déjà en train de taper. Olha o que ele diz no verso 6. Au verset 6, il dit « Admira-me Je m'étonne que estejais passando tão depressa que vous vous détourniez si vite daquele que vos chamou na graça de Cristo de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ para outro evangelho, pour passer à un autre évangile. » Ele está admirado Il est étonné là que tão depressa que aussi vite, estão indo para outro evangelho, ils sont en train de passer à un autre évangile. o qual não é outro, senão Ce n'est pas qu'il est un autre, que há alguns que vos perturbam mais il y a des gens qui vous troublent e querem perverter o evangelho de Cristo. et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mas, Mais, ainda que nós, même si ou quelqu'un, mesmo anjo vindo do céu, même nous, un ange venu du ciel, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, vous annoncez un évangile différent de celui Seja qu'on vous a anátema. annoncé, seja anátema. qu'il soit maudit. Assim como já dissemos, Nous l'avons déjà dit, e agora repito, et je vous le répète maintenant, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que me recebeste, si quelqu'un vous annonce un évangile qui celui seja anátema. que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Pardon. Amém? Amen. Gálatas aqui. Galates ici, Lá pouco mais, uns capítulos mais para frente, dans des chapitres un peu après, você vai ver que havia ali judeus on va voir qu'il y avait des juifs que eles queriam voltar a circuncidar as pessoas. qui voulaient circoncider les personnes. E se você vai circuncidar, você vai voltar a viver sob a lei. Et si tu vas circoncire les personnes, tu vas aller à l'encontre des lois. Então nós vemos que eles queriam misturar o evangelho. Donc on voit qu'ils voulaient mélanger l'évangile. Onde Cristo que pagou o preço na cruz Ou un Christ qui a payé le prix sur la croix por todos os nossos pecados, tous nos péchés, todos, tous nos péchés. nem alguns. C'est pas certain. E eles queriam circuncidar de novo. Et ils voulaient circoncire à nouveau. Então viver sobre peso da religião, Donc vivre sur le poids de la religion, da lei, de la loi, que jamais qui n'a jamais
iria conseguir se cumprir. être accompli. Conseguiria cumprir as regras. Ils allaient réussir à accomplir les règles. Vamos voltar lá em Lucas. Donc on revient à Luc. E vamos entrar talvez na parte mais fantástica Et on va rentrer dans la partie la plus fantastique dessa parábola. de cette parabole. Lá no verso 17. Au verset 17. Aquele filho Donc ce fils que pegou toda a sua herança, qui a pris tout l'héritage, que quis viver tudo do seu jeito, da sua maneira, qui a voulu vivre les choses de sa manière, longe do pai, loin du père, desprezou o pai. qu'il a méprisé le père. No verso 17 ele cai em si mesmo. Le verset 17, il tombe sur lui-même. Ali ele vê o quanto ele era feliz Et là, en fait, il voit le combien il était heureux no pai. dans le père. Ele lembrou de tudo aquilo que o pai proporcionava a ele. Il s'est souvenu de tout ce que le père lui donnait. Ele lembrou de tudo que ele tinha na presença do pai. Il s'est souvenu de tout ce qu'il a vécu dans la présence du père. E nós vemos aqui no texto Et on voit ici dans le texte que ele levantou, ele fala assim, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, no verso 20, au verset 20, pardon. e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Donc j'aimerais que tu imagines cette scène. Nós estamos falando de uma época de muitos e muitos anos atrás. On parle d'une époque très 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 lointaine. Hein. Você pode imaginar o patriarca da casa, Donc vous pouvez imaginer le patriarche de la maison, o pai. le père. O pai que os filhos deveriam respeitar. Le père que les enfants devaient obéir. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Amenons ça de nos jours. Se o seu filho não te respeita, Si ton enfant ne se t'obéit seu pas, filho te desobedece, s'il te désobéit, se teu filho não quer saber de ouvir a tua voz, si ton enfant ne veut pas écouter ta se voix, ele escolhe andar um caminho totalmente inverso do que você ensinou, ou s'il essaye de marcher dans un endroit différent de ce que tu lui as dit, qual a nossa reação? quelle est notre réaction? Pode ser que nós vamos orar, Peut-être on va prier, mas pode ser também mais aussi, que nós vamos como se rejeitá-lo, ou peut-être on va comme si on le rejetait. porque nós somos humanos, Pourquoi? Parce que nous sommes humains. somos falhos. Nous commettons des failles. E ele fez a escolha dele, Et lui, il a fait ce qu'il a voulu, son choix. mas esse pai, Mais ce père, ele corre para abraçar o seu filho. il court pour enlacer son fils. A palavra fala aqui que ele vai correndo quando ele vê o seu filho. La parole elle dit qu'il a couru pour faire un câlin à son fils. E ele o abraçou e o beijou. Et il l'embrassa, il le faisait un bisou. Sabe, a salvação é algo inexplicável. Vous savez, le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. É a coisa mais que não tem lógica se nós formos parar para pensar. Qu'il n'y a pas de logique si tu t'arrêtes pour penser. Por que Deus, Pourquoi un Dieu, sendo quem ele é, savant qui il est, não cria outra humanidade? voulait cette humanité? Enfin, on ne crée pas une humanité. Essa aqui deu errado, eu vou criar outra. Celle-là, ça n'a pas marché, je vais créer une autre. Não era mais fácil? C'est pas plus simple. Quem não faria isso? Qui fera pas ça? Por que ele Pourquoi lui, escolheu amar tanto assim a nós? il nous a aimés tant, choisi de nous aimer tant, Mesmo nenhum de nós sendo merecedores. même si aucun de nous ne méritait? Como explica isso? Comment expliquer cela? Alguém consegue explicar? Quelqu'un arrive à expliquer? Eu não consigo explicar. Moi, j'arrive pas à expliquer. Não tem lógica nenhuma. Il n'y a pas de logique. Qual que é a lógica? C'est quoi cette logique? Deu errado a forma, Ça n'a pas marché la vamos forme. fazer outra. Alors je fais une autre. Ah, escolheu fazer de outro jeito, Ah, il a choisi de faire d'une autre façon. já desce fogo Je descends le feu e já... et piou. Ué, tem tantos milhões de pessoas. Il y a tellement de millions de personnes. O que seria um a mais ou um a menos? Mais pourquoi un de plus et un de moins?
Para Deus eu tô falando. Pour Dieu, hein, je dis. Então esse amor, Donc cet amour, a salvação, ce salut, é algo inexplicável. c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Nós lemos aqui que o seu filho chegou num nível tão grande de desonra. Donc on voit qu'ici, son enfant, il est entré dans un niveau tellement grand de déshonneur. E mesmo assim o seu pai correu em direção a ele. Et même comme ça, le père, il a couru vers lui. Sabe, não é você correr atrás de um filho bem-sucedido. En fait, ça, c'est pas courir derrière un fils qui est bien réputé. É fácil você correr atrás de um filho que tá indo bem. Et c'est facile de courir après quelqu'un qui va bien, un fils qui va bien. Mas não, ele correu atrás desse filho. Mais non, il a couru derrière ce fils-là. E ele ainda, continuando no texto, ele ainda manda fazer uma festa. Et continuons le texte, on voit qu'il fait une fête même. É sem lógica isso. Il n'y a pas de logique. Hein. Se você acha que tem lógica, Si tu penses qu'il y a une logique, eu vou te dar um exemplo. je te donne un exemple. Deixa eu pensar no exemplo aqui. Je vais penser à un exemple. Sei lá, o seu filho foi desobediente. Donc, je sais pas, ton enfant, il a désobéi. Desobedeceu você, Il t'a désobéi, fez tudo errado, il a fait tout faux, fez tudo que você, o contrário que você falou. il a fait tout ce que tu n'as pas dit. Aí você chega pra conversar com ele. Et là, tu t'arrêtes, tu parles avec lui. Filho, Et mon enfant, olha o que você fez. regarde ce que tu as fait. Isso tô falando calmo, né? Porque tem Ela uns que já vai sentando a mão. Et là, je parle doucement, parce qu'il y en a des qui crient déjà. E aí você vai falar, o que você fez? Et là, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Nós vamos dar um jeito nisso. Allez, on va donner un moyen dans ça. Aí você vai lá no outro quarto. Et là, tu vas dans notre chambre. Aí você vai lá e vai pegar um videogame e dá pra ele. Et là, tu vas prendre un jeu vidéo et tu vas lui Vai falar, donner. filho, vamos jogar. Et tu vas dire, allez, on va jouer, mon enfant. Filho, vamos comer. O que você quer comer? Et mon enfant, qu'est-ce que tu veux manger? Vamos comer. Allez, on va manger. É dia de festa. Aujourd'hui, c'est une fête, quoi. Tem lógica isso? Est-ce qu'il y a une logique en ça? Foi isso que esse pai fez pro filho Et dele. c'est ça que le père, il a fait pour O son filho dele não enfant. merecia nada. Son fils ne méritait rien. Ele desobedeceu. Il a désobéi. Desonrou. Il a déshonoré. Foi humilhado. Il a été humilié. Humilhou aquela Il a família. humilié cette famille. Imagine o vexame para aquela família. Vous imaginez comme la réputation de Mas cette olha o famille? que o pai faz. Mais regarde ce que le père Uma il fait. festa para ele. Une fête. Eu não tô falando isso no sentido de eu e você educar nossos filhos assim, não tem nada a ver. Je dis pas qu'on doit éduquer nos enfants Tô comme falando ça. de salvação. Je parle de salut là. Salvação. De salut. Se isso não mexer com o seu coração, Si ça touche pas ton não cœur, sei o que vai mexer com o seu je sais coração. pas ce que ça va Porque isso toucher é dans sem ton cœur. lógica Parce que nenhuma. ça, il n'y a pas de logique. Ele não merecia festa nenhuma. Il ne méritait pas de fête. Ele ainda vai lá e dá um anel. Et en plus là, il donne une O bague. anel é aliança. Une bague, pardon. Você tem aliança comigo, filho. Tu as une alliance avec moi. Não tem lógica Il nisso. n'y a pas de logique en ça. Não tem Il lógica. n'y a pas de logique. Amém? Amen. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Quelqu'un peut donner gloire à Dieu? Esse é o nosso pai. Et ça, c'est notre Père. É um pai que tá doido para restaurar os seus filhos. C'est un Père qui est fou pour restaurer ses É um enfants. pai que quer os seus filhos perto. C'est un Père qui veut ses enfants proches. Os que estão aqui e os que não estão aqui. Ceux qui sont là et puis ceux qui sont pas Os là que aussi. estão realmente com ele e os que não estão com ele. Ceux qui sont avec lui réellement et ceux qui ne sont pas avec lui réellement. Ele quer restaurar a minha e a sua vida. Et il veut restaurer ma et ta vie. Repara que foi ele que nos achou. Et c'est lui qui nous a trouvés. O amor dele que nos alcançou. Son amour nous a Não foi tenus. você que alcançou a ele. C'est pas toi qui as atteint le Seigneur. Ele te alcançou. C'est lui qui t'a atteint. De alguma maneira ele te alcançou. D'une façon, il t'a atteint. Aleluia, Jesus. Alléluia, Jésus. Santo é o Senhor. Tu es saint, Seigneur. Santo é o Senhor. Tu es saint, Seigneur. Continua falando conosco, Senhor. Et continue à parler avec nous, Seigneur. Tanto um filho quanto o outro Donc, comme un fils comme l'autre, estavam pecando. ils commettaient des péchés. Eles estavam longe do Pai. Ils étaient loin du Père. Um estava longe fisicamente Un était loin physiquement
e espiritualmente. et spirituellement. O outro estava perto Et fisicamente, l'autre, il était prêt mas o physiquement, seu coração estava longe. mais son cœur était loin. E nós lemos lá no texto Et on a lu dans le texte que ele vai dizer assim que qui va dire há tantos anos que te sirvo sem 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, cumpria tudo. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, me desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Sabe qual é o problema? Vous savez quel est notre problème? Há muitos filhos Il y a beaucoup d'enfants que não desfrutam daquilo que o pai tem. qui ne goûtent pas à ce que le père a. Não desfruta da paz, Ils ne goûtent pas à de da la paix, alegria, de la joie, do conforto, du confort, do refrigério. de la fraîcheur. E estão como esse filho. Et ils sont comme ce fils. E ele continua. Et ils continuent. Lá no verso 28, vamos voltar um pouquinho. On revient un peu au verset 28. Diz assim que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Donc le père, il est sorti pour aller le supplier. Nós vemos aqui que ambos os filhos, Donc on voit ici que les deux enfants, o pai foi atrás. le père, il est allé, il a couru Em ambos. pour les deux. Tanto o que tinha pegado a sua herança, Donc pour celui qui a pris quanto l'héritage esse que estava fazendo as coisas para o pai. et pour celui qui faisait les choses pour le père. Uau! Waouh, Esse é o nosso pai. ça c'est notre père. Não despreza ninguém. Il ne lâche personne. Não está rejeitando ninguém. Il ne rejette personne. Ele quer todos os seus filhos. Il veut tous ses enfants. E novamente eu digo, Et de nouveau je le dis, desfrute disso. goûtez à cela. Desfrute daquilo que o pai tem nos dado. Goûtez à ce que le Père il nous a déjà donné. Não viva como religioso Ne vis pas en tant que religieux que se preocupa mais em fazer qui s'occupe plus à faire do que ter intimidade com Deus. qu'avoir une intimité avec Dieu. Uma ilustração que é interessante. Une illustration qui est intéressante. Homem foi fazer cruzeiro Un homme est allé faire une croisière. de navio, né? Não sei quem já fez. Je sais pas qui a fait déjà. E ele levou o seu próprio lanche. Et il a ramené son goûter. E vendo as pessoas comendo os pratos, né, ali, deliciosos, sofisticado, comendo em abundância. Et quand il voyait ces personnes avec leurs plats super riches là, Ele comeu aquele lanchinho dele. donc il a mangé son petit sandwich là. E ele guardou o dinheiro dele pro último dia. Et il a gardé son argent pour le dernier jour. E quando ele foi lá para pegar aquela refeição, Et quand il est allé là pour prendre ce repas, foi aí que ele ficou sabendo et c'est là qu'il a su que tudo aquilo que estava ali que tout ce qui était là, estava disponível para ele. c'était disponible pour lui. Ele não precisava pagar. En fait, il n'avait pas besoin de payer. Estava tudo disponível para ele. Tout était disponible pour lui. E isso muitas das vezes Et ça, beaucoup de fois, é o que acontece conosco. c'est ce qui nous arrive. Nós estamos esperando algo para ser feliz. On attend quelque chose pour être heureux. Feche seus olhos, amém? Fermez vos yeux, amen. Aleluia, Senhor. Alléluia, Seigneur. Aleluia, Jesus. Alléluia, Seigneur. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Sabe, a palavra diz, Tu sais, la parole, elle dit Jesus, que o fardo de Jesus, ele é leve. que le poids de Jésus, il est léger.
E talvez a gente possa pensar, Et peut-être on peut penser, como é leve? mais comment léger? Se antes o adultério Si, era se deitar com outra mulher, por exemplo, si par exemple l'adultère avant c'était se coucher avec une femme, e agora na nova aliança, et maintenant avec la nouvelle alliance, se você pensar, en fait si tu penses, você já pecou. tu as déjà péché. Você já adulterou. Tu as déjà commis un Então adultère. como pode o fardo ser leve? Donc comment en fait le poids est léger? É porque é pelo amor. En fait c'est par l'amour. É porque você obedece pelo amor. C'est parce que tu obéis par amour. Você obedece por gratidão. Tu obéis parce que tu as la gratitude. Então o que flui de você Donc ce qui coule de toi, é a gratidão. c'est la gratitude. Amém? Amen. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Mas há um remédio para isso. Mais il y a un médicament pour ça. Há uma solução para Il y a une isso. solution pour ça. E a solução, ela é a mesma para ambos os filhos. Et la solution, c'est pour les deux enfants. É a mesma. C'est la même. É confessar o seu pecado. C'est confesser son péché. É colocar ele para fora. C'est le mettre dehors. É reconhecer C'est reconnaître diante do Senhor. devant le Seigneur. Espírito Santo, Saint-Esprit, eu quero te pedir nessa hora je veux te demander en cette heure que o Senhor venha sondar os corações. que tu puisses sonder les cœurs ici. Sonda os corações, Senhor. Sonde les cœurs, Seigneur. Sonda aquilo que só o Senhor pode ver. Sonde ce que seulement toi tu peux voir. Sonda os pensamentos. Sonde les pensées. Sonda, Pai, as nossas intenções. Sonde, Seigneur, nos intentions. O que nos move, Senhor. Ce qui nous mouvemente, Seigneur. Qual a nossa motivação de te Quelle est notre servir? motivation pour te suivre? Qual é a nossa motivação de orar? Quelle est notre motivation pour prier? Qual é a nossa motivação de jejuar? Quelle est notre motivation pour faire le jeûne? Sonda, Senhor. Sonde, Seigneur. Mostra a nós. Et montre à nous, Mostra onde estamos caindo. montre-nous où nous tombons. Mostra aquilo que o Senhor quer consertar em nós. Montre ce que tu veux remettre dans l'ordre en nous. Nós vamos louvar ao Senhor. Et nous allons louer le Seigneur. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Laisse le Saint-Esprit de Dieu parler en ton cœur. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Deixa
Deixa o Pai te encontrar nessa manhã. Laisse le Père te trouver ce matin. Deixa Ele encontrar o seu coração. Laisse-le trouver ton cœur. Deixa Ele encontrar o seu coração. Laisse-le trouver ton cœur. Não fique de fora Ne sois pas en dehors. como esse filho. Comme ce fils. Não fique de fora. Ne sois pas en dehors. Ele te chama para perto. Il t'appelle pour être prêt. Ele te chama para estar junto com Ele. Il t'appelle pour être près de lui. Para desfrutar do que Ele tem. Pour goûter à tout ce qu'il a. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Assim como nenhum outro. Lentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Assim como nenhum outro. Violentamente me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, Como prometeste. derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Aleluia. Santo, Aleluia. santo é o Senhor. Saint, saint est le Seigneur. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Se essa palavra falou ao seu coração, Cette parole a parlé à ton cœur. Shiribalarabalarás. Coloque a mão no seu coração. Mets la main sur ton cœur. Se essa palavra falou contigo, Si cette parole a parlé avec toi, deixa o Senhor renovar. laisse le Seigneur Deixa o renouveler. Senhor te restaurar. Laisse le Seigneur te restaurer. Deixa o Senhor restaurar essa aliança. Laisse le Seigneur restaurer cette Deixa o alliance. Senhor colocar um anel em seu dedo. Laisse le Seigneur mettre une bague à ton O doigt. Senhor te quer perto. Le Seigneur te veut O Senhor te proche. quer dentro. Le Seigneur te veut O dedans. Senhor quer você com Ele Le todos os Seigneur veut que tu dias. sois avec lui tous les jours. Ele não quer que você viva uma vida de Il aparência, ne veut pas que tu vives une vie d'apparence. aparentemente grande e forte, Apparemment grand et fort. mas no seu interior, Mais à l'intérieur, seco, sec. não há água, Il n'y a pas d'eau. não há Il n'y a força, pas de force. você não consegue mais orar, Et tu n'arrives plus à prier. você só consegue pedir, Tu n'arrives que à ou demander. talvez nem pedir mais você tem força, Ou peut-être même tu donnes plus de force de demander. mas o seu Pai está aqui, Mais ton Père est o ici. nosso Pai está aqui, Notre Père est ici. Ele não está vendo os seus méritos, Il ne voit pas tes mérites. Ele não está aqui para olhar as tuas obras, Il n'est pas ici pour regarder tes œuvres. mas Ele está olhando o meu e o teu coração. Mais il regarde ton cœur et mon E cœur. Ele te quer por inteiro. Et il te veut par entier. Por que você está duro, filho? Pourquoi es-tu dur, fils? Porque você não vem mais à frente. Pourquoi tu viens plus devant? Porque você se distrai Pourquoi tu te distrais com tantas avec coisas. tellement de choses? Quanto que é mais precioso é o que eu tenho para ti. Alors que ce qui est de plus précieux, c'est ce que j'ai O pour meu toi. fardo é leve, Mon poids est léger. é suave. Il est doux. Por quê? Porque você serve a um Deus por gratidão, Parce por que amor. tu sers à un Dieu par amour, parce que tu es Deus quer você adorando a Ele por amor, Dieu veut que tu l'adores par amour, por gratidão. pour la gratitude, Não pelo aquilo que Ele pode dar, mais pas par ce qu'il peut te donner, embora Ele pode todas as même coisas. s'il peut toutes choses, Não pelo peso da religião. pas par le poids de la religion.
Coloca a mão no seu coração. Mets la main sur ton cœur. Se você quer vir à frente, se você quer se ajoelhar, Si tu veux venir ici faça devant, como você quiser. fais comme tu le souhaites. Você está na casa do seu pai. Tu es dans la maison de ton Há um père. banquete. Il y a un banquet. Há um Il banquete. y a un banquet. Ele está te chamando. Et il t'appelle. Deixa ele te restaurar nessa hora. Laisse-le te restaurer. Senhor, restaura. Seigneur, Restaura o amor. Restaure l'amour. Restaura o primeiro amor. Restaure le premier amour. Nós queremos te amar acima de todas as Nous coisas. voulons t'aimer au-dessus de toute chose. Acima das nossas necessidades. Au-dessus de la nécessité. Acima das distrações. Au-dessus de la distraction. Nós não queremos nos enganar, On ne Jesus. veut pas nous tromper, Jésus. Quando nós dizemos que amamos ao Senhor, Quand nous disons que nous t'aimons, mas não temos tempo para orar. mais en réalité, on n'a même pas de temps Não pour temos prier. tempo para ler a tua On n'a palavra. même pas le temps de lire ta É parole. porque nós não o amamos. En réalité, c'est parce que nous t'aimons Mas pas. nós queremos abrir nosso coração hoje. Mais nous voulons ouvrir notre cœur aujourd'hui. Hoje nós queremos abrir nosso coração com a Aujourd'hui, nous verdade, voulons ouvrir le cœur avec la com aquilo que vérité, está dentro de nós. avec ce qui est à l'intérieur de nous. E te pedimos, Senhor, Et nous te demandons, Seigneur, restaura o amor. restaure l'amour. Incendeia de novo os nossos corações. Enflamme encore notre cœur une fois. Nos ensina a andar em Ti. Enseigne-nous à marcher en toi. Nos ensina a andar de novo, Pai. Enseigne-nous à marcher à nouveau. Nos ensina a desfrutar Enseigne-nous à goûter daquilo que o Pai tem, de tout ce que le Père a, das riquezas do des Pai, richesses du Père, da herança do de Pai. l'héritage du Père. Em nome de Jesus, Au nom Senhor. de Jésus, Seigneur. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus, Pai, Père, não permita ne permets pas que a gente seja como esse filho qu'on soit comme cet enfant de coração duro, de cœur qui est dur, pois um se arrependeu, car un s'est repenti, um estava sujo, un était sale pecando et il péchait todo tipo de pecado, tout type de péché. mas ele se arrependeu. Mais il s'est repenti. Mas o outro, Mais l'autre, ele estava na casa do il Pai, était dans la maison du Père. mas o seu coração não era mais o Pai. Mais ce cœur n'était plus du Père. Ele sabia fazer as Il coisas, savait faire les ele choses. sabia servir, Il savait servir. ele sabia como trabalhar para o seu Il Pai, savait comment travailler pour son Père. mas ele não sentia o que o Pai sentia. Mais il sentait pas ce que le Père sentait. Se ele amasse o seu Et Pai, s'il aimait son Père, ele ia ver o seu Pai feliz il allait voir son Père qui est e ele heureux. ia se alegrar. Et il allait être joyeux. Senhor, tem misericórdia de nós. Seigneur, aie de la miséricorde envers nous. Tem misericórdia de nós. Aie de la miséricorde envers nous. Não deixa que a gente saia com o coração rígido. Ne nous laisse pas sortir avec un cœur Endurecido. rigide qui est dur. Pai, eu oro para que isso seja rompido. Père, je prie pour que cela soit rompu. Toda a barreira do orgulho, Toute barrière d'orgueil, da soberba, de souveraineté, da altivez. tout ce qui est de l'activité. O orgulho, L'orgueil, ele precede a queda. il est avant la Ele chute. leva o homem à ruína. Il amène l'homme à la ruine. Se tem uma coisa que nos afasta do Pai, S'il y a une chose qui nous éloigne du Père, é o orgulho. c'est l'orgueil. Não que ele se afasta de nós. Pas que lui s'éloigne de nous, Nós lemos aqui mais nous l'avons lu que o ici, Pai tentou conciliar com esse filho, que le Père a essayé de se concilier avec cet enfant, mas ele não quis. mais il n'a pas voulu. E isso é tão forte, Et Senhor. ça, c'est tellement fort, Seigneur. Quebra toda a fortaleza na mente agora, Jesus. Enlève toute forteresse des pensées maintenant, Jésus. Todo domínio na mente agora, Senhor. Toute domination des pensées Pai, maintenant. nós declaramos libertação agora em nome Père, de nous déclarons Jesus. la délivrance maintenant au nom de Jésus. Pai, tira tudo aquilo que está cegando o entendimento. Père, enlève tout ce qui enlève les pensées. Toda venda agora seja tirada dos nossos olhos. Tout bandeau soit enlevé maintenant de nos yeux. Todo tampão no ouvido seja arrancado agora. Tous les tampons qui sont dans les oreilles soient enlevés maintenant. Nós declaramos libertação, Senhor, Nous déclarons la délivrance, Seigneur, de todo aquele que está preso de tout celui qui est emprisonné no seu próprio entendimento. dans son propre entendement.
ou numa religiosidade. ou dans une religiosité. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Aleluia. Alléluia. Aplauda o Senhor. Applaudissez le Seigneur. Aplauda Ele.